Boa noite, pessoal. Tô vendo que aqui no chat já tem gente perguntando, né? Se todo mundo já tá craque em sintaxe. Que coisa boa, né? Mas ninguém respondeu, né? Perguntou, mas ninguém respondeu. Galerinha, né? Tem que colocar sim. Estamos a caminho. Ó, com animação, otimismo, né? Pessoal, a gente vai dar prosseguimento à nossa aula, hoje é a nossa quarta live. E hoje nós vamos encerrar a parte de análise de período simples e vamos iniciar a análise do período composto, certo? Então, a gente encerra essa primeira parte, fazer uma revisão com vocês, para que não fique assim dúvidas, ok? Então, eu vou compartilhar aqui o slide. Vamos lá, então. Então, ontem na aula, o que nós vimos? Adjunto adnominal, adjunto adverbial. Vocês foram muito bem nas atividades, inclusive, né, com um comentário de que o adjunto adverbial é bem mais tranquilo, né, em relação aos outros termos que a gente vem estudando, tá? Não dá para escutar, Josi? O áudio está baixo? Deixa eu olhar aqui, peraí, vamos ver. Não, está no máximo. O que será que está acontecendo? Pera lá, vamos ver. Vocês estão me ouvindo? Aqui está normal, ok. Não é do celular? Que às vezes o celular dá alguma interferência, tá? Tá ok. É porque... Ai, que bom. Então tá ótimo. Se tiver algum probleminha, vocês me falam, tá? Porque aqui para mim está no volume máximo. Então vamos retomar, tá? Então a gente fez as atividades de adjunto adverbial e adjunto adnominal. Para a gente concluir os termos acessórios da oração, hoje nós vamos estudar o aposto e o vocativo, tá? Mas é bem tranquilo, vocês vão achar mais fácil ainda. Deixa só eu voltar aqui a posto. Então, o que nós estamos estudando? Os termos acessórios da oração. Quais são esses termos acessórios? O adjunto adnominal, que são termos, são classes gramaticais que acompanham o núcleo, né? Ou do sujeito, ou do objeto, certo? Quais são essas classes gramaticais que funcionam, que exercem, né, a função sintática do adjunto adnominal? Então, nós temos o artigo, o numeral, acompanhando o substantivo, o pronome, acompanhando o substantivo, o adjetivo e a locução adjetiva. E depois a gente também estudou o adjunto adverbial e algumas ideias, circunstâncias expressas pelo adjunto adverbial, tá? Agora, para encerrar os termos acessórios da oração e para a gente encerrar essa primeira parte de sintaxe, a gente vai falar um pouco sobre o aposto. O que é o aposto? Então, o aposto é um termo explicativo. Tá? É um termo que normalmente que repete a função sintática de outro termo que seja fundamental na oração. O aposto, normalmente, ele vem acompanhando o sujeito, tá? Aqui tem um exemplo, olha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta. Então, aqui está bem claro, né, o que está em vermelho, que essa expressão, a esposa do infeliz, explica quem é a Maria, tá? Especifica a Maria, ok? O aposto, quando vem dessa maneira, ele vem entre vírgulas, tá? Para separar o sujeito aqui, Maria. Maria abriu finalmente a porta. Então, o sujeito é Maria. Quem era Maria? A esposa do infeliz, o aposto. O aposto, ele não precisa estar, é um termo que facilmente você pode, nesse caso, quando é um aposto especificar, que vai especificar, que vai explicar, você pode retirar ele do período que você compreende o enunciado, tá? Ok. Agora, se você retira o sujeito Maria, e se você diz assim, a esposa do infeliz abriu finalmente a porta, essa esposa do infeliz, que é a Maria, como não está dita aqui no enunciado, ela passa a ser sujeito, tá? Então, são cuidados que a gente tem que ter quando a gente faz análise sintática. Então, a gente aprende a analisar, mas cada enunciado tem as suas particularidades, tá? Então, são essas particularidades que nós devemos, assim,
nos atentar, né? São para essas particularidades que a gente se deve atentar. Bem, o aposto, ele tem algumas classificações, tá? Então, nós temos aqui tipos de aposto. Deixa eu só passar para vocês dar uma olhada bem rapidinho. Então, nós temos esses 5 tipos de aposto, tá? Então, o primeiro tipo, o aposto explicativo, que é esse exemplo aqui da Maria, tá? A esposa do infeliz. O aposto explicativo, ele traduz e amplia o significado do termo fundamental. Aparece entre vírgulas, eu vou colocar aqui, vou ticar, travessões ou parênteses. Importante isso daqui. Um exemplo, Manuel Bandeira, grande escritor brasileiro, foi adepto do verso livre. Então, se nós retirarmos essa explicação sobre Manuel Bandeira, e dissermos assim, Manuel Bandeira foi adepto do verso livre, você compreende o enunciado. Quer dizer, o aposto aqui não faz diferença, faz falta. Mas eu quero explicar, né? Eu quero explicar quem foi Manuel Bandeira, eu quero falar mais sobre Manuel Bandeira. Então, se eu explico o sujeito, eu coloco essa explicação entre vírgulas. Pode-se usar também travessão ou parênteses. Então, os 3 modos de pontuação estão corretos, ok? Continuamos aqui. Nós temos o aposto especificativo. Então, vamos prestar um pouquinho de atenção aqui, tá? Esse aposto, ele já vai ligar-se sem vírgula a um substantivo de sentido genérico. Deixa eu só marcar em vermelho isso daqui, que isso é importante, tá? Aposto especificativo, ele se liga sem vírgula a um substantivo de valor genérico para indicar a espécie a que pertence. Exemplo, o poeta Vinícius de Moraes gravou belas canções. Inclusive, muitas pessoas fazem confusão quando escrevem enunciados desse tipo. O músico fulano de tal, a cantora fulana de tal, o professor fulano de tal, tá? Então, quando vai especificar um termo, uma palavra, mas essa palavra ela tem sentido genérico. Quando a gente fala em poeta, se eu digo assim, o poeta gravou belas canções, quer dizer, qualquer poeta. Quantos poetas existem, tá? Mas, então, poeta é uma palavra, um substantivo de valor de sentido genérico. Então, para especificar o poeta, eu nomeio, tá? Então, o poeta, Vinícius de Moraes, gravou belas canções. Então, Vinícius de Moraes é o aposto. Olha que interessante. O sujeito aqui é o poeta gravou, tá? E Vinícius de Moraes se torna aposto, ok? Depois a gente vai ter o aposto enumerativo. Esse é bem tranquilo. O aposto enumerativo enumera as partes constitutivas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas poeta não poderia ser o aposto? Não, poeta não, tá? O poeta é o sujeito. O aposto aqui é Vinícius de Moraes. O poeta, ele é um substantivo de sentido genérico, tá? Ele indica a espécie. Então, o poeta gravou belas canções. Vinícius de Moraes é que especifica quem é o poeta, certo? Então, é um aposto especificativo. Então, nesse caso aqui, Vinícius de Moraes é o aposto, não o poeta. Poeta poderia ser um aposto, mas em outra situação, né? Em outro contexto, em outro enunciado, tá? Por exemplo, Vinícius de Moraes, vírgula, o poeta desse lírico, tá? Um poeta lírico, vírgula, gravou belas canções. Então, aí já existe mudança do aposto especificativo para o aposto explicativo, tá? Então, quando você passa o poeta para aposto, ele não é especificativo, ele é explicativo. Então, aí existe essa mudança também de posição, tá? Depois, uma boa pergunta, isso, né? Exatamente, é o exemplo que eu dei, se fosse o contrário, né? Vinícius de Moraes, vírgula, o poeta lírico, vírgula, gravou belas canções. Aí sim, não seria aposto especificativo, seria aposto explicativo.
ok? Agora, do jeito que está construído no enunciado, o poeta Vinícius de Moraes, aí o Vinícius de Moraes, que é o aposto especificativo, ele especifica que poeta é, né? O poeta, né? Ele nomeia esse poeta, ok? Muito bem, gente, estou gostando de ver. É isso daí, uma boa pergunta. Agora, um aposto enumerativo. Ele enumera as partes constitutivas do termo fundamental, separando-se deste por 2 pontos, vírgula ou travessão. Então, vamos entender. Esse é bem simples também. Li 2 obras excelentes. Então, eu vou explicar, ele é enumerativo. Por que ele é enumerativo? Porque ele é uma sequência, ele traz uma enumeração. O que é uma enumeração? Uma sequência de termos, tá? Enumeração é uma sequência de palavras, uma sequência de termos. Agora eu vou dizer quais são essas 2 obras. 2 pontos. Então, os 2 pontos aqui, olha, já me sinalizam que eu tenho em seguida um aposto, certo? Ponce a Vicêncio e não vou mais a vários pratos. São essas 2 obras excelentes. Posso retirar esse aposto? Sim. Eu posso dizer simplesmente, li 2 obras excelentes. Ok. Tá? Agora eu quero enumerar essas obras. Ponce a Vicêncio e não vou mais a vários pratos. Depois, nós temos, depois a gente vai ter o aposto resumidor ou recapitulativo. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. Olha lá, isso é muito interessante, porque quando a gente vai classificar, classificar não, vai apontar, né, a função sintática do termo, caso especificar o termo, a gente fica sempre em dúvida. Será que ele é sujeito? Será que, né? Qual é a função sintática dele aqui nesse enunciado, né? Então, olha aqui o aposto resumidor, o aposto recapitulativo. O nome já diz, né? É a palavra que vai resumir, por meio de um pronome, aquilo que foi expresso pelo termo fundamental. Então, vamos lá. Pirulito, bala, picolé, doce de leite. Tudo é muito bom. Tudo o quê? Tudo isso que foi dito antes. Então, tudo é um pronome. Esse pronome, ele faz o quê? Ele recapitula, ele resume tudo que foi colocado anteriormente. E olha que interessante, o verbo, ele vai concordar com o pronome, tá? Ele não concorda com os sujeitos que estão, né, que são compostos, é um sujeito composto, pirulito, bala, picolé, doce de leite, são muito bons, né? Então, se nós retirarmos tudo, ficaria assim o enunciado. São muito bons. Pirulito, bala, picolé, doce de leite são muito bons, certo? Mas o que nós fizemos? Nós resumimos todos esses elementos, né, com o pronome tudo, através do pronome tudo, certo? Aposto de oração refere-se a uma oração inteira. Geralmente é representado pelo pronome demonstrativo o ou por substantivos, como fato, episódio, acontecimento, situação. Exemplo, você não conhece os seus limites. O que é uma pena? O que é uma pena? Esse o aqui é um pronome demonstrativo, porque ele está apontando o que foi colocado, a ideia colocada na primeira oração. O que é uma pena? É uma pena que você não reconheça os seus limites. Então, o é o aposto de oração, ou seja, ele se refere à ideia da primeira oração, tá? Então, de aposto, é isso que a gente tem para estudar. Interessante, sim, exatamente, Tayana. A gente só conhece esse aposto explicativo. A escola, ela não explica para nós os outros tipos de aposto. Então, o que acontece? Esses outros vocês vão aprender no cursinho, né? É assim. Mas, realmente, a escola, quando eu estudei, na minha época, né, de estudante do ensino fundamental, a gente entendia assim, que o aposto é o termo usado para explicar, tá? E pronto, ficava só nisso, né? E sempre dizendo assim, ele é usado entre vírgulas, pronto. Agora você vem, tem esses outros tipos de aposto, né? É isso. Bem, agora a gente vai para o vocativo, tá? O que é o vocativo? Isso é interessante também a gente
Isso a gente já estudou, acho que até no ensino médio, mas é só para recordar. O vocativo, primeiro, ele não faz parte da estrutura sintática do período. É uma forma linguística que não depende, é independente da estrutura sintática da frase. Ou seja, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. O aposto já se liga ao sujeito, tá? O aposto pode se ligar ao predicado, mas o vocativo não. Ele não se liga nem ao sujeito, nem ao predicado. Ele é um termo independente. Mas eu vou classificar como vocativo? Sim. A classificação dele existe, tá? Mas ele não está vinculado nem ao sujeito, nem ao predicado. Diferente dos outros termos que a gente já viu aqui, né? Então, um exemplo. E o que é o vocativo? O que é invocar, chamar? Vamos pôr assim esse verbo, né? Vincular esse verbo, interpelar, né? Então, o vocativo ele é usado para chamar, para interpelar alguém com alguma coisa, tá? Então, um exemplo dado aqui. Você é um cara inteligente, Mário, né? Então, olha aqui, eu tenho você, sujeito, e um cara inteligente é o predicado. O Mário é vocativo. Ele não se vincula nem a você, nem... Claro, se refere a... Eu estou me referindo a você, que é o Mário. Mas ele não está aqui na estrutura do período vinculado nem a esse, nem a esse. Ok? Mas você classifica ele aqui. Ele está quietinho, é o vocativo. Oh, meu Deus, onde estás? Quer dizer, em poemas, nos poemas do Castro Alves, né? Castro Alves, ele usa vocativo nas poesias, né, que ele produziu, que ele escreveu para falar, né, a respeito da negritude, da escravidão, né, da indignação dele em relação ao sistema, ao regime de escravidão, enfim. Nós vamos encontrar vocativos na Bíblia, né, em passagens bíblicas, principalmente Salmos, e também nos poemas. Tá? Em poesias, em poemas. Eles são muito, principalmente os poemas bem de escolas literárias antigas, né? Mais antigas, são muito, assim, usados esses vocativos. Ó meu Deus, onde estás? Então, ó meu Deus, aqui é o vocativo. O sujeito é tu, né? Onde tu estás? Tá? E o predicado, onde estás? Ok? Então, de vocativo é só isso que a gente tem, tá? Não tem muita coisa, não. Agora, a gente vai fazer uns exercícios, e eu acredito que vocês vão sair muito bem desses exercícios. Eu vou dar um tempo para vocês responderem, que está bem tranquilo, tá? Então, não precisa colocar se é aposto. Se quiser colocar aposto, enumerativo, aposto, explicativo, tudo bem, mas não tem necessidade. Na atividade 1, vocês vão dizer, no segundo exemplo, o vocativo é o sujeito? Não é? Portanto, sim, no segundo exemplo. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó meu Deus, esse, né? Onde estás? Não, o vocativo, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Ele é só vocativo, bem? Ele é um termo usado para chamar, para interpelar. Ele é independente da estrutura sintática, ou seja, ele não pertence nem ao sujeito, nem ao predicado. Então, no segundo exemplo, ó meu Deus, é só vocativo. É sempre... nem sempre o vocativo, ele vai ser, assim, o enunciado, né, onde aparece o vocativo, nem sempre vai vir acompanhado do ponto de exclamação. Nesse caso aqui, nós temos um ponto final, né, e aqui a gente tem um ponto de interrogação, uma pergunta, tá? Então, a pontuação não necessariamente peraí, só um pouquinho, é um ponto de exclamação. Isso, não ficaria. Não ficaria incompleto. Porque olha aqui, onde estás? Eu sei que eu estou me referindo à segunda pessoa. Onde tu estás? Ok, eu consigo, isso é apelativo, eu consigo entender que o sujeito daqui é tu. Onde tu estás? Claro que, oh meu Deus, ele vai trazer ao enunciado como é que fala? Não é uma ideia, é uma explicação, é uma explicação não, que eu quero dizer. Ele vai trazer o enunciado
vai enriquecer o enunciado daquilo a que eu estou me referindo, em termos de enunciação, em termos de explicação, né, da frase. Mas, em termos sintáticos, olha lá, tá? Em termos sintáticos, então a gente tem que entender o seguinte: análise sintática é uma coisa, tá? E enunciação, enunciado. Quando eu falo de enunciação, enunciado, é frase, é período, tá? Enunciação, enunciado é uma outra coisa. O sentido do enunciado, né? A ideia do enunciado vai ser uma outra coisa. Então, se eu digo assim, onde está? Eu encontro aqui os elementos do período. Eu sei que o sujeito aqui é um sujeito oculto, onde tu estás, tá? Mas aí você diz, mas não está incompleto? Não, tá? Mas se eu puser, oh, meu Deus, opa, apimentou mais, aí eu consigo, oh meu Deus, onde estás? Ou seja, eu acrescentei ao enunciado, né, um dito, né, aquilo que eu quis dizer, e a forma como eu quis dizer. Vocês entenderam, gente? Então, enunciação é aquilo que eu digo e a forma como eu digo. E a análise e estrutura do período, sujeito e predicado, a gente não vai misturar muito com o sentido, tá? Então, a gente tem que separar um pouquinho isso daí. Por quê? Porque a gramática, ela é arbitrária. Tem muita coisa na gramática que não tem uma explicação do porquê que é isso, né? A enunciação é o dito. Por exemplo, agora eu estou produzindo enunciados, é uma enunciação. E o enunciado é aquilo que eu produzi através da enunciação. O enunciado é aquilo que está pronto, aquilo que está dito, tá? É o período. Isso é um enunciado. Por exemplo, você é um cara inteligente, Mário. Isso é um enunciado, é um período, é uma frase. Agora, a enunciação, ela depende do momento. Agora, eu enuncio que você é um cara inteligente, Mário. Então, a enunciação, ela depende do enunciador e do momento em que ele enuncia. Tá? É interessante, isso aqui a gente estuda na semiótica. Enunciação e enunciado, ele é um termo não da linguística, ele é um termo da semiótica. Tá? Eu gosto de trazer isso para vocês, mas se ficar difícil para vocês entenderem, vamos tratar mais como período. A gramática, ela já traz a nomenclatura de período, né? E o que é o período? É o enunciado que tem sentido completo. É isso, tá? A Patrícia não está conseguindo ouvir? Está ruim, pessoal, para ouvir? Vou voltar aqui porque eu não estou aparecendo. A minha câmera. Ah, tá ok. Para mim está até a hora. Vou falar mais baixo, então. Uhum, ok. Então, mas gostei do alto. Às vezes eu vou aumentando meu tom de voz, gente. Vocês vão me corrigindo, por favor. Às vezes não espanto o filho de vocês aí em casa. Nossa, mãe, quem que essa prof fala desse jeito? Tá doido? Então, vamos lá para a atividade. É o celular mesmo. Quem acompanha pelo celular tem esses probleminhas, né? Tá? Às vezes não consegue ter, assim, um áudio bom. Então, vocês vão dizer aqui para mim, se o termo destacado nas orações seguintes funciona como aposto ou como vocativo. Então, ponham aí para mim no chat, tá? Letra A, se é aposto, escreve aposto. Se é vocativo, escreve vocativo. Vou dar um tempo para vocês fazerem, tá? Ok, tá. Então, o bicho, meu Deus, era um homem.
Tá? Isso daqui é de um poema do Manuel Bandeira, que é o bicho mesmo. Eu fiz até análise desse poema. Então, o bicho é um homem evocativo, ok? Então, já vamos lá. Evocativo. Pintou mulherio as pampas, meu chapa. E meu chapa, o que que é evocativo, certo? A casa, a família, os amigos. Eu vou fazer assim, ó. Como aqui tá ficando pequeno espaço, eu vou colocar V ou A, tá? Se for vocativo, V. Se for aposto, eu ponho um A. Mais fácil para não desconfigurar aqui, né? Então, a casa, a família, os amigos, tudo deixado. Então, aqui eu resumo com o tudo, né? Que é o pronome. Então, aqui é um aposto. O horário, o salário. Isso, tem gente que está até pondo. Aposto, resumidor, ótimo. O horário, o salário, os colegas, nada também, o prendia. Aposto, resumidor, tá? Venha para casa, senhora, por favor. E aí, o senhora, letra E, o que que é? Venha para casa, senhora. Vocativo, ótimo. O poeta Luiz Vaz de Camões morreu pobre e esquecido. Gente, olha que interessante. Quando nós temos um aposto especificativo, que... Oi, Roseli. Especificativo, que... Roseli quer Posso fazer uma perguntar? pergunta? Sim, Regiane. Ali na letra C, que é o explicativo, né? A Sim, casa, vírgula, a família, vírgula, os amigos, vírgula, tudo o deixava indiferente. é A gente não resumido. Ele pode. resume. Então, mas não se usa nunca, por exemplo, a casa, vírgula, a família, vírgula, os amigos. Ah, não. E, vírgula, tudo tá certo. Tá Eu certo. estava querendo colocar uma letra E O onde não E. existe. Tá, você queria, eu entendi, você queria colocar a conjunção, né, o E. Não, aqui não caberia o E. Não Porque cabe. o tudo, isso, porque o tudo, ele se refere a tudo que foi dito anteriormente, só que é a vírgula mesmo que vem, tá? Então, ele é Uhum. separado por vírgula. Não só voltar lá, que é esse aposto, deixa eu voltar aqui, ó, o resumidor, certo? Então, Deixa mas eu... nesse caso, eu queria te perguntar o seguinte, aí em cima, ó, pirulito, vírgula, bala, vírgula, picolé e doce de leite, tudo deixaria indiferente? Não cabe o E aí, né? Onde que E tá? doce de leite. Não, aí tá Vírgula, certo, tudo deixaria indiferente, tá certo, não tá? tem Pode? problema. Pode. Você poderia até pôr casa, família e os amigos, tudo deixar diferente, certinho, não tá errado, tá perfeito. Ah, então tá, era essa dúvida. Você só não pode colocar o E aqui, ó, Sim, né? Antes do tudo, aí não cabe o E, mas tá? entre a família e o amigo eu posso. Pode colocar, Então tá? tá, Porque obrigada. aí é uma sequência numerativa, tá? Uhum, É uma boa observação sua, tá? Te agradeço pela sua observação. Isso daqui obrigada. nem eu tinha me atentado para isso, nem falado sobre isso, né? É muito interessante, porque se você põe o E, ok, perfeito. Tanto faz você botar o E como a vírgula no último elemento da sequência, Ah, tá. tá? Era essa a dúvida. Perfeito. Obrigada. Não, tranquilo, gente. Estou gostando de ver. A letra F. O poeta Luiz Vaz de Camões morreu pobre esquecido, é um aposto também, né? Ô, prof, Oi. mas olha só, a, pegando o gancho da colega, a casa, vírgula, a família e os amigos, tudo o deixava indiferente. Daí ficaria, para mim, ficaria no sentido assim, todos esses três restringiria. Se fosse assim, a casa, a família, os amigos, tudo deixava indiferente, tipo assim, a casa, a família, os amigos, etc. Para mim significa que haveria mais coisa. Aí ficaria um sentido diferente, não ficaria? Aí isso que eu disse para vocês, é uma questão de sentido, é uma questão Ah, de interpretação de cada um, mas tá. sintaticamente, foi aquilo que eu disse, sintaticamente as duas formas estão corretas, Tá. tá? Depende então da ênfase que a gente quer dar, né? Exatamente. Deus Depende me da livre. ênfase do sentido, Fica tá? difícil. Certo. Entendeu? Porque aí é o sentido que você queira dar aqui. Se você quer fechar já esse ciclo, né? Círculo, sei lá. Se você quer fechar isso daqui, no E, ok, perfeito. Mas se você quer deixar que se pense que existe mais, também está tranquilo. Mas é uma questão de sentido, tá? Não de sintaxe.
Sintaticamente, as duas formas estão corretas. Ok? Tranquilo? Viu, pessoal? É muito interessante isso, né? Vocês veem que quando a gente vai escrever, muita coisa assim a gente para, né? Para poder observar que sentido eu quero dar ao enunciado. E quando a gente trabalha uma escrita mais literária, é justamente esses pormenores que dão significações, sentidos diferentes, tá? Amplia o sentido. Olha, se eu ponho E, o sentido vai ser um sentido. Se eu tiro o E, o sentido vai ser outro. A ideia vai ser outra. Ok? Interessante. O que estuda isso? A semiótica estuda os sentidos. Tá? A Argentina, país latino-americano, passa por momentos difíceis. Letra G, a gente até respondeu. G, isso. Letra G é um aposto. O engenheiro sonha coisas claras. Superfícies, tênis, um copo d'água, também é um aposto. Ok. Então, lá. Professora, pode voltar na letra F, por gentileza? Esse o poeta é um aposto explicativo ou especificativo? Especificativo. Que a gente confunde com explicativo. Ele não está explicando, ele está especificando. Eu até tiquei aqui em vermelho, para vocês entenderem que o especificativo, ele vai restringir, né? É como se ele especificasse mesmo, ele restringisse o significado de um substantivo. Então, por exemplo, se você tem um substantivo de sentido muito geral, né, eu dei o exemplo animal, poeta, são substantivos genéricos, né? Você especifica esse substantivo, tá? Então, ele é especificativo, ok? Quando você faz a leitura desse enunciado, por exemplo, desse período, você faz até uma pausa. A gente produz pausa, olha lá. O poeta Luiz Vaz de Camões morreu pobre e esquecido. O poeta Luiz Vaz de Camões morreu pobre e esquecido. O poeta Luiz Vaz de Camões, a gente faz uma pausa. Isso é sentido, tá? Ok? Posso passar para a próxima? Tem mais alguma pergunta dessas questões? Posso ir para a próxima? Questão 2. Olha lá, podem fazer. É um trecho do poema de Tomás Antônio Gonzaga, Minha Bela Maria. A Bela Maria. Estão colocando. Ok. Tá, podem fazer, então, esse. Já podem pôr a resposta, tá? Quem terminar, esse tá bem tranquilo, né, gente? A propósito do trecho que segue. Aponte a classificação correta referente ao termo estado. Minha Bela Maria. Tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Oh, Deus. Então, esse termo, Minha Bela Marília, ele é o quê? Um vocativo, né? Tranquila, tá? A próxima questão. Destaque o aposto referente às seguintes orações. Então, em cada oração tem um aposto, tá? Viajamos, isso. Então, a questão anterior é a letra A. Vou voltar aqui. A questão anterior é a letra A, é o vocativo. Agora, a questão 3. Destaque o aposto referente às seguintes orações. Viajamos por 3 países, França, Alemanha e Itália. Isso, já estou aqui, então. Vamos destacar o aposto França, Alemanha e Itália. Ok. Cecília Meirelles, uma importante escritora da literatura, então vou estar explicando. Ótimo, quem está colocando ali no chat para mim, aposto enumerativo, aposto explicativo, tá? Até agradeço, ajuda bastante. Santos Dumont, o inventor do 14 bis, tornou-se um cânone na história da humanidade. Então, o aposto aqui é o inventor do 14 bis. Então, vou ticar ele. É o aposto, isso, explicativo. São Paulo, a maior metrópole brasileira, então, enfrenta vários problemas sociais. Também explicativo. Dia 21 de abril, dia de Tiradentes.
Ok, ok, ok. Muito bem, gente. Então, o aposto, né, dessas alternativas são esses que estão em vermelho. Deixa eu só voltar aqui. Só aqui um pouquinho, espera lá. Aponte o vocativo nos casos abaixo, tá? Agora é o vocativo. Tenha esperança, meu filho. Não desanime. Então, qual é o vocativo? Meu filho, certo? Tome cuidado, garoto. Poderá se machucar. Ok, a Tayane está ajudando bastante. Garoto. Ó pai, obrigada por proteger-me. Né? Ó pai. Nós usamos vocativos sem a gente se atentar, né? Durante toda a nossa fala cotidiana, assim, no decorrer da nossa fala, a gente usa muito vocativo no dia a dia, né? Quando a gente vai fazer a nossa oração particular, quando a gente vai chamar o filho, a atenção do filho, menino, vem aqui, ô guri, menino, me respeita, tá? Então, nós usamos o vocativo, né? Como formas de se expressar corriqueiramente, né? Amigo, posso pedir um favor? Aqui nós temos amigo. Oi, amiga. Participem todos da comemoração, caros colegas. Oi, colega. Tá? É isso. O vocativo ele é usado deliberadamente nas nossas conversas diárias, né? Agora, vocês já sabem, ó, você está usando um vocativo. Okay? Próxima questão. Em qual das orações não encontramos um aposto? Então, eu coloquei o não aqui. Em todas essas orações, quer dizer, né? Em 4 orações existe, né, aposto, mas em uma oração não tem aposto. Temos, tá? A linguística, ciências das línguas, alguém quer falar, quer perguntar? Ciências das línguas humanas, é aposto. A vida é composta de muitas coisas, amor, arte e ação, aposto. Fantasia, suor e sonho. Aqui, ó, quem falou do eu, o E apareceu aqui, tá? Perfeito, ó, tudo isso, tudo. Seus olhos, 2 gotas cristalinas. Prof, Oi. na letra 6 que eu tinha pensado, olha aqui, ó. Que antes tá lá. Fantasia, suor. E sonho. Sim, sim, mas se não tivesse, como na outra frase anterior lá que tinha tudo, não sei o que, fantasia, suor, vírgula, sonho, tudo forma o carnaval, não teria o isso. Fantasia, suor e sonho, tudo isso, ou seja, como é que fala? Tá restringindo só nesses 3, entendeu? Sim. Lá naquele de lá eu colocaria o isso se eu tivesse colocado o E. Entendi. É a forma que você daria, né? Para dar o sentido. Ok, perfeito, tá? O isso é um pronome demonstrativo, ele está demonstrando o que foi dito, tá? Tá. Ok, perfeito. Estavas, linda Inês, sossegando o que é? Aqui nós temos o vocativo, tá? Não é aposto. Então, linda Inês é um vocativo. Certo? Não é aposto. Questão 6. Assinale a opção em que o pronome o funciona como aposto. Tá? Então, existe aqui uma situação em que o pronome está funcionando como aposto. Que é o aposto, vamos voltar só um pouquinho lá. Espera lá. Que é o aposto de oração, tá? É o aposto de oração. Que é uma pena, ali, ó. Aí. Não. Tá. Tá. E
Aí, nessa daqui, qual vocês colocariam? Tem gente que já está marcando, letra D, né? Ok. Muito bem. Todos concordam que seja a letra D? Tranquilo, né? Então, é isso mesmo, a resposta é a letra D. Porque esse o, ele se refere ao fato de ter saído, de alguém ter saído, né? Olha, saiu, o que deixou a namorada aborrecida. Então, foi o fato de um namorado ter saído. Então, o se refere à oração, a primeira oração, que é o sair, tá? Que é o saiu, ok? Nos outros casos, não. Aquele livro, mandei-o ler, esse o aqui, nós vimos que ele é um objeto direto pleonástico, ele repete o objeto direto, que é aquele livro. Ela é o que é. Esse o aqui é um aquilo, é um pronome demonstrativo. Ela é aquilo que é. Desconheço aquilo que pensa. Desconheço o quê? O que eu penso, tá? Ela é o que é, nesse caso, nós temos um predicativo, né? Desconheço o que penso, esse o aqui é um objeto direto. Esse documento, quem já o assinou, também é um objeto direto. Então, o aqui, deixa eu só tirar aqui o vermelho, para não confundir. O único o aqui que se refere à oração é esse o, saiu, o que deixou a namorada aborrecida. Se eu puser um ponto aqui, ó, saiu, ponto. Isso deixou a namorada, esse fato deixou a namorada aborrecida. Vamos voltar um pouquinho nessa ideia, gente, porque isso daqui eu gosto sempre de... Tá, ó, voltando aqui, tá? Quando o, que é o pronome demonstrativo, se refere à oração, você pode substituí-lo por fato, episódio, o acontecimento, a situação. Vamos lá no exercício, vamos ao exercício. Então, aqui, se eu disser assim, tá, saiu. Esse fato deixou a namorada aborrecida, tá? Saiu. Essa situação deixou a namorada aborrecida. Então, se você substitui o pelo fato, pela situação, aí você verifica que aqui você tem um aposto de oração, um aposto oracional. Ok? Estudar sintaxe é isso daí. A gente tem que ir, voltar, entender, interpretar, tá? Bem, vamos para a questão 7. Tá. A frase abaixo, em que não ocorre qualquer tipo de aposto, é... Então, tem uma frase aqui em que não ocorre aposto, tá? Qual vocês marcariam? A letra A, que a gente já está pondo ok, certo, ok, é a letra A, né? A água do rio Amazonas poderia inundar o Nordeste. Do rio Amazonas aqui, ele é um adjunto adnominal, tá? Então, aqui nós temos adjunto adnominal, não aposto. Nas outras situações, é comum, às vezes, a gente ter aqui um aposto, né, especificativo, aqui também é especificativo, ó. Para nós, o comunismo é um cachorro morto, tá? Aqui nós temos um do PP, outro do PMDB, jovem é um aposto, Francisco é um aposto, nem precisaria aqui da vírgula, olha, o nosso Papa Francisco, mas isso foi retirado de um escrito, de um documento, então a gente deixou dessa forma, tá? Ficou dessa maneira mesmo. Mas não era necessário o que viesse aqui, né, a vírgula, mas é para especificar mesmo, Francisco, tá? Porque Papa, existiram outros papas, né? Então fica mais genérico também.
tá? Então, aqui, olha, nós temos adjunto adnominal. Vou até pôr aqui para vocês. Adjunto adnominal. Tá, vamos para a próxima. A vírgula foi usada... Ai, que bom, Franciane. Que bom, fico feliz, gente. A vírgula foi usada com o objetivo de separar o aposto no seguinte exemplo. Então, tem um exemplo aqui em que a vírgula separa aposto. Está claro, está bem tranquilo, tá? E vamos ver. Tá. Fizeram a letra B, todos já fizeram esse. Vou dar um tempo para vocês lerem, né? Porque senão não dá nem tempo de ler. Tá. Ok, fala, Gleiciane, que eu também tenho um problema aqui nessa questão. Pode falar. Você ficou em dúvida em qual? Agora que eu estou vendo aqui que tem um probleminha aqui no exercício. Tá, B ou D. Perfeito. Então, vou explicar para vocês. É isso mesmo, tá? Essa questão, a B e a D tem aposto. Eu vou explicar por quê. Então, aqui não, na letra A não. Na letra B, o maior parque industrial das Américas está tranquilo, é um aposto, né? Filha é vocativo, Pedro, como era esperado, não apareceu. Esse aqui também eu tenho um aposto oracional. Então, nesse caso, eu teria de colocar, separar os apostos, né? Nos seguintes exemplos, tá? Eu coloquei errado. O exercício que eu acabei pegando, esse exercício estava também com o exercício do livro onde eu tirei, tinha só um que era aposto e não é. Aqui também eu tenho aposto. Por quê? Porque esse como eu vou substituir pelo o, tá? Isso, Pedro, não apareceu o que era esperado. Vocês estão vendo? Vocês estão entendendo? Aqui, ó. Vou aqui para vocês. Pedro não apareceu. O que era esperado. Então, esse como, ele está, na verdade, no lugar do o. A ideia que o como transmite sintaticamente é de o, tá? O que era esperado, que é um demonstrativo. Então, eu estou demonstrando, eu estou, assim, na verdade, o como, ele se refere a toda essa oração aqui. Pedro não apareceu, o que era esperado, como era esperado, tá? Então, aqui nós temos dois apostos, né? Havia, contudo, uma proposta que não tem. Então, a resposta é a letra B e a letra D, certo? Tem alguma dúvida? Isso, é o O, exatamente. É o O que nesse caso aqui, neste caso, foi substituída pelo como, mas o como com valor de O, como valor de demonstrativo. Tá vendo? Então, a gente tem que, análise sintática, o nome já fala, análise, né, da sintaxe, da construção sintática do período. Gente do céu. Vamos para a próxima. Nota, só a gente vai pirar depois, né? Assinale a alternativa em que a vírgula separa vocativo. Esse está tranquilo, tá? Homens e mulheres, o planeta Terra pede socorro. O planeta Terra em ameaça. Deixa eu ver o que vocês estão com. Tá, então, o vocativo é só na letra A mesmo. Homens e mulheres. O planeta pede socorro.
Nos outros casos não tem vocativo, mas tem aposto em alguns casos, tá? Na letra B não tem, né? Na letra C não tem, aqui tem, na letra D, todas, né? Aqui disse o técnico em análise ambiental, a solução para o planeta também seria, né, uma oração intercalada, tá? Que não é aposto, é uma oração intercalada. Número 10. Indique a função sintática dos termos destacados. Professora, Sim. antes de você passar para essa, volta um pouquinho. Olha lá, ó. A solução para o planeta, disse o técnico em análise ambiental, é a preservação das matas nativas. Mas essa oração, se for intercalada, ela não tem a função de aposto? Na verdade, aqui nós temos, não seria função de aposto. Aqui nós temos os tipos de discurso. Aqui já entra em tipos de discurso. Discurso direto, discurso indireto. Tá? A função sintática dessa oração não é de aposto. A função sintática não é. Mas como é que eu vou saber que não é, professora? Por causa do que tem o verbo? Porque ele é uma oração? Porque é um tipo de discurso. Tá? É uma oração, exatamente. É uma oração. Então, se não tivesse o verbo... então o aposto não tem verbo? Nós temos, depois nós vamos estudar, tá? As orações subordinadas substantivas apositivas. O aposto, ele tem verbo quando era uma oração subordinada substantiva apositiva, tá? E ele vem sempre, às vezes, normalmente vem depois dele os 2 pontos. Certo? Tá, mas então é difícil essa parte aí. E vem a conjunção integrante. Nós vamos entrar nessa parte na próxima semana. Na semana que vem, a gente já vai estudar sobre o período composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, apositivas, que é uma das classificações das orações subordinadas substantivas. Então, a gente está vendo, conhecendo os termos, né, do período simples, para a gente poder, para vocês entenderem, né, as orações subordinadas substantivas, porque aí ela vai englobar todas essas classificações aqui, predicativa, positiva, objetivo direto, objetivo indireto, certo? Então, nesse caso, especificamente, isso não é um aposto. Disse o técnico em análise ambiental, é uma oração intercalada, tá? É uma oração intercalada, que poderia até vir entre travessão, travessão, não precisaria ser só vida. Tá? Entraria na questão do discurso. Não aposto. O aposto é o termo sem verbo, ok? O caso em que existe o aposto de oração oracional é só no caso quando você tem ali o como ou o, que foi esse caso que nós vimos aqui atrás. Que é quando quando aparece aqui o ou, tá? Ok? Tudo bem? Mas confunde, né? Eu entendo você, confunde mesmo. A gente às vezes fica, peraí, eu disse o técnico está explicando, não. Então, aí eu tenho já um discurso, é um elemento discursivo. Posso passar? Então, vamos para a próxima. Indique a função sintática dos termos destacados. Trago-te flores, restos arrancados da terra, que nos viu passar, unidos e ora mortos, nos deixa e separados. E aí, restos arrancados da terra. O que vocês colocariam? Letra A, sujeito. Isso, a letra A, letra E. Tá, então não é a letra A, não é o sujeito. Aqui a gente vai ter a letra E, que é um aposto, tá? O que vai estar subentendido aqui? Né? Nós vamos ter subentendido o quê? Que são restos arrancados da terra. Então, trago-te as flores,
que são restos arrancados da terra. Então, restos arrancados da terra são as flores, certo? Então, está explicando, ok? Então, é um aposto. Questão 11. Questão 11, acho que eu já passei, né? A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta. Isso aqui a gente já viu, minha bela Marília. É o vocativo. Esse eu já passei para vocês. E a última. Abaixe a cabeça, leitor. Faça todos os gestos de incredulidade. O termo leitor é o quê? Abaixe a cabeça, leitor. Então, ele vai ser vocativo, né? Deixa eu só ticar aqui. Leitor é vocativo. Faça todos os gestos de incredulidade. Então, leitor, faça você, né? Faça o quê? Todos os gestos de incredulidade. Então, o que ele quer dizer? Que o termo leitor é vocativo. E os verbos são, aí você tem aqui as opções, intransitivos, transitivos diretos, né? Transitivos diretos ou intransitivos. Então, os verbos faça, abaixe, então são os dois verbos. Deixa eu só sublinhar aqui. Aqui tem duas respostas. E faça. Então, abaixe o quê? Abaixe a cabeça, né? Objeto direto. Então, verbo transitivo direto. Faça o quê? Faça todos os gestos de incredulidade. Então, verbo transitivo direto. Então, esses dois verbos, abaixe e faça, são transitivos diretos. Então, a resposta é C, tá? São transitivos diretos. Lembrando, né? Verbo transitivo direto pergunta o que ou quem é o verbo, tá? Então, pessoal, a parte de análise sintática do período simples, nós já encerramos aqui, tá? Então, é isso daqui que vocês viram. O que eu vou, assim, o que eu posso sugerir a vocês? Que retomem, né, os slides. Eu nem passei os slides com as respostas. Então, eu vou enviar os slides com as respostas para vocês terem, né, a resposta aí. Ok? Agora, eu vou dar um intervalinho de 10 minutinhos. Daí, a Vanusa vai disponibilizar a lista, né, a chamada. E, ai, que bom, Bernadette, que bom. Feliz, acertou, coisa boa. Feliz, gente. E daí, daqui a pouco eu retorno, tá? A gente retoma, a gente vai entrar agora para o período composto. Então, enquanto isso, podem tomar um café, né? Café à noite não dá, né? Um chazinho. E jantar um pouquinho, 10 minutos, né? Para jantar. Então, o que a gente vai ver? Eu vou colocar tela cheia, acho que facilita mais. Pronto, melhorou, né? Engraçado, para eles não sai tela cheia, isso vai para mim, né? Deixa eu interromper aqui de novo. Então, aqui. Então, a estrutura do período composto. Então, voltando só um pouquinho, né? A estrutura do período simples, orações, né? Nós temos orações, os termos essenciais, os termos integrantes e os termos acessórios do período simples. Quando a gente vai analisar período composto, nós vamos analisar as orações, tipo de oração, tá? Então, o período composto, ele pode ser composto de duas formas. Ou ele pode vir composto por coordenação, ou ele pode ser composto por subordinação. O que é um período composto por coordenação? Sintaticamente, é quando as orações são independentes sintaticamente. Isso aqui é importante que fique claro. Então, a gente está vendo análise sintática, não sentido. Quer dizer, sentido, as orações são dependentes. Para formar sentido, eu dependo, uma oração depende da outra. Agora, para se analisar sintaticamente, elas não são dependentes, tá? Elas são independentes. Ou seja, não exercem função sintática em relação a verbos, nomes da outra oração. Exemplo, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Aqui nós temos 3 orações, nós temos 3 verbos.
são orações sintaticamente independentes. Eu posso colocar aqui um ponto, que o meu enunciado, ele continua com sentido. Então, Deus quer, ponto, o homem sonha, a obra nasce, tá? Isso que é o período composto por coordenação. Agora, o período composto por subordinação é quando, sintaticamente, as orações são dependentes. Ou seja, as orações, elas precisam fazer parte do mesmo período, tá? Exercendo função sintática, elas são dependentes, isto é, exerce função sintática em relação a um verbo, em relação a um nome, em relação a um pronome de uma outra oração. Então, vamos entender o que significa isso. Enquanto aqui, né, no período composto por coordenação, sintaticamente eu tenho orações independentes, aqui uma depende da outra, tá? Ou seja, uma se refere à oração da outra, uma oração, né, depende da outra oração. É importante que as pessoas vejam as boas obras. Então, aqui nós temos duas orações, tá? O e o vejam. É importante a primeira oração e que as pessoas vejam as obras da segunda oração. Vocês podem ver que essa segunda oração, vejam, ele se vincula ao verbo ser da primeira oração. É importante que vejam, tá? Então, um está associado, um depende do outro para formar sentido, tá? Para formar, né, um sentido completo aqui, tá? Por isso que uma oração subordina a outra oração. Ou seja, a oração subordinada, ela sempre é subordinada em relação à oração principal, tá? Então, aqui a oração principal é importante e a oração subordinada a ela é que as pessoas vejam as boas obras. Tá? E nós temos também o período composto misto, né? Quando nós temos a coordenação e quando nós temos subordinação. Então, o período, ele apresenta os dois tipos de oração. Por exemplo, a recordação de um simples olhos basta para fixar outros que os recordem e se deleitem com a imaginação deles. Então, olha lá. Nós temos aqui uma oração principal, que é formada em torno do verbo bastar, basta. Então, a primeira oração que se apresenta aqui é a recordação de um simples olhos basta. Pronto, parei. Basta para fixar outro. Então, fixar, ele se relaciona a essa oração. Basta para quê? Para fixar. Então, essa segunda oração é subordinada a essa primeira. Basta para fixar outros que os recordem. Então, olha lá. A terceira oração, ela se subordina a essa segunda oração, tá? E se deleita. Então, a recordação de um simples olhos basta. Primeiro, para fixar outros que os recordem, tá? Então, uma se vincula à outra sintaticamente. E aqui eu tenho uma oração independente sintaticamente, e se deleitem com a imaginação deles, tá? Que aqui, esse ele é uma conjunção coordenativa aditiva, tá? Eu poderia até, né, colocar um ponto aqui, deleitem-se com a imaginação deles. Enfim, quando a gente vai analisar, quando a gente analisa esse período misto, a gente tem que parar bastante, porque senão a gente se perde, né? Então, a segunda oração ela é subordinada à primeira, e a terceira oração, recordem, deleitem, são coordenadas entre si, porém, depende do pronome outros, tá? Que está aqui na segunda oração, tá? Portanto, nós temos um período misto, ok? E é interessante que essa última classificação, essa classificação aqui, né, do período misto, ele cai às vezes em concurso, né? Principalmente no concurso de professor de língua portuguesa, né, que tem. Quando eu fiz o concurso da prefeitura, caiu uma questão dessa daqui. Vocês veem como a gente sofre, né, gente? A gente sofre. Bem, então a gente vai começar hoje o estudo do período composto por coordenação, tá? Então, nós vamos ver os tipos de oração coordenada e a classificação dessas orações coordenadas, ok? Então, as orações, o período composto por coordenação, ele é formado
por orações coordenadas. Guardem bem os termos assindéticas e sindéticas. Então, a gente tem que guardar esses termos para não confundir com o período composto por subordinação. Então, oração coordenada sindética. Síndeto significa significa conectivo. Conectivo aqui é a conjunção, tá? Então, assindéticas, quer dizer, sem a conjunção, ok? E sindéticas com conjunção. Eu coloquei aqui a explicação. Um exemplo, subiu a rua devagar, chegou a casa, abriu o portão e entrou sorridente. Então, nós temos aqui 4 orações num período só. Então, a primeira oração, subiu, chegou, abriu, são orações assindéticas. Ou seja, não existe a conjunção aqui, tá? Nelas. Agora aqui, entrou sorridente, antes da gente iniciar, né, a quarta oração, nós temos aqui a conjunção e. Tá? Essa conjunção e aqui é uma conjunção aditiva, que a gente vai ver, né? Então, nós temos uma oração coordenada sindética, tá? Então, quando não tem conjunção, é oração coordenada assindética. Quando tem conjunção, oração coordenada sindética, certo? Próxima questão. Deixa eu ver se tem mais alguma outra explicação. Não. Agora, as orações coordenadas sindéticas, ou seja, as orações que têm conjunção, elas vão ter 5 classificações. Eu falo que é mais fácil da gente entender, né? São as orações coordenadas, tá? Tá. Um detalhe, que eu gostaria, assim, de... Não, já expliquei, tá aqui. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas são aditivas, adversativas, conclusivas, explicativas e alternativas. Então, as aditivas exprimem ideia de suscetibilidade, de simultaneidade, de adição, tá? Se eu coloquei dessa forma de simultaneidade, a ideia é assim, de que um fato de alguma coisa está acontecendo ao mesmo tempo que a outra também está acontecendo. Então, existe um acréscimo, né, de ideias. Quais são as conjunções coordenativas aditivas? Então, uma coisa que tem que ficar bem claro, né, que precisa, assim, ter cuidado, é que as conjunções, não existe conjunção coordenada, não existe conjunção subordinada. Ou as conjunções são coordenativas, o nome é coordenativas ou subordinativas, tá? Então, as principais conjunções coordenativas aditivas são o e, o nem, o mas também junto, o como também, o como, o bem como, o quando, tá? São as principais. Então, exemplo dado aqui. Só um minutinho. Um exemplo dado. Tanto lê como escreve. Então, olha aqui, eu tenho tanto como, tá? Tanto lê como escreve. Claro, quando a gente vai analisar, né, classificar a oração coordenada aditiva, a gente tem que entender também, né, o sentido, a ideia. É a ideia de adição? É a ideia de simultaneidade? Então, o que significa isso? Que lê e escreve. Então, sempre procure colocar o e, interpretar assim com o e. Lê e escreve. Pronto. Então, eu entendi que aqui eu tenho uma adição. Né? A ideia que é expressa aqui é a ideia de simultaneidade, tá? De sucessão, ok? Deixa eu ver se... Lê como também escreve, né? Tanto lê quanto escreve, eu poderia substituindo aqui por essas outras, né? Lê, mas também escreve. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que nem sempre, né, nós vamos usar o tanto com as outras conjunções, tá? Bem, segunda classificação, adversativa. A ideia que é expressa é a ideia de oposição, de contraste, de ressalva em relação ao fato anterior. As principais conjunções coordenativas adversativas são o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto, o no entanto, o não obstante,
o senão, o que, tá? Exemplo, peça isso a outra pessoa, que não a mim. Eu coloquei o que aqui, até para poder, assim, porque ele é pouco usado, né? Ele pouco aparece como conjunção coordenativa adversativa, mas eu coloquei justamente para a gente poder ter, né, como exemplo, tá? Então, você pode substituir aqui por uma dessas aqui, olha, peça isso a outra pessoa, mas não a mim, tá? Então, vê qual fica melhor, tá? Contudo, já não ficaria tão bom. Todavia, não a mim. Então, a gente tem, o que nós temos que entender? A ideia de adversidade é qual é a conjunção que vai ficar melhor? Qual é a conjunção que vai dar, assim, um sentido, assim, um soar, né? Um soar melhor na leitura, tá? É isso. Hoje eu fiz até um exercício sobre isso. A ideia era de adversidade, e foi colocado ali várias conjunções adversativas para a gente eleger uma que caísse melhor naquele período. Tá? Bem, terceira classificação, conclusivas. As conjunções coordenadas conclusivas, elas exprimem uma conclusão lógica sobre um raciocínio expresso anteriormente. As principais conjunções coordenativas conclusivas são logo, portanto, por conseguinte, o pois colocado depois do verbo. Tá? A gente vai ver um exemplo desse no exercício. O por isso, então, assim, visto disso. Né? Exemplo, trabalha muito, logo ficará bem financeiramente. Conclusão. Trabalha muito, por isso ficará bem financeiramente. Conclusão, tá? E as alternativas. Peraí, Eneida, vamos voltar aqui. A Eneida está dizendo que está rápido. Tá, se vocês sabem, eu estou explicando rápido, pessoal? Está dando para compreender? Está falhando o seu áudio. Está falhando o áudio para vocês? Deixa eu olhar aqui como que está. Tá muito rápida a explicação? Não, tudo bem, Roseli. Pode ficar tranquila. A gente vai, ok. É porque, às vezes, a questão do áudio novamente, né? Talvez seja celular, se for celular, tá? Tudo bem, então. Se eu estiver indo muito rápido, tá? Me dando um puxão de orelha. E, realmente, esse horário a gente já fica, né? Muita informação já vai ficando esgotada. Vocês vão ficando esgotados, eu entendo, tá? Ao lado de vocês. Depois a gente tem as alternativas. Exprimem fatos que se alternam, se excluem, ó, alternam ou excluem, tá? Vamos entender isso. Quais são as conjunções coordenativas alternativas? A gente tem o ou, que normalmente é excludente, né? Ou isso ou aquilo, tá? Ou, com essa construção, ou na primeira oração, ou na segunda oração, ora, já, quer. E tem um exercício que vocês vão fazer em que aparece o seja, reticências, né, ali, pulando para outra oração, seja. Então, aqui nós temos uma alternância, olha, ora lia, ora escrevia, então alterna-se, né, se alterna, aqui não existe exclusão, ora lia, ora escrevia, uma hora ele lia, uma hora escrevia, esse é o raciocínio. Então, alternativa. E as explicativas? As orações coordenativas explicativas, as orações coordenadas explicativas, elas justificam uma opinião por ordem, né, expressas anteriormente. Quais são as principais conjunções coordenativas explicativas? O porquê, o pois, o que, por quando, o que também aparece aqui, tá? Ou ele aparece como elemento explicativo, ou ele aparece naquela situação como adversidade. Aí a gente vai ver caso a caso, né, nas atividades. Chegue rápido, pois a palestra começará no horário marcado, então, explicação. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de colocar aqui, é que muitas dessas conjunções, explicativa principalmente, deixa eu olhar aqui, a explicativa, elas vão aparecer também nas orações subordinadas causais. Então, às vezes existe essa confusão, né, entre oração coordenada explicativa e oração subordinada causal, tá? Subordinado adverbial causal. O que a gente tem que prestar atenção? A vírgula, ela comanda. A vírgula é importante, né? E a ideia também
que está expressa, né? A ideia é expressa no período. Então, aqui, olha, se a gente tira a vírgula, eu posso ter ali uma causa, não uma explicação. Então, a gente tem que assim, se atentar para isso também, tá? Ok, pessoal, agora o que nós vamos fazer? Como a gente tem meia hora, eu vou passar aqui uma atividade para vocês fazerem aí, até a letra H. Porque a hora que chegar na letra I, eu vou ter que transferir essa numeração para o outro lâmina. Então, a gente vai para outra página, né? Então, vocês vão classificar as orações coordenadas conforme o código abaixo. Número 1, oração coordenada assindética. Vamos retomar aqui. O que é uma oração coordenada assindética? É aquela em que não aparece a conjunção. Beleza. 2, oração coordenada assindética aditiva. Ideia de adição. Aí vocês vão olhar para a conjunção. 3, oração coordenada assindética adversativa. 4, oração coordenada assindética alternativa. 5, oração coordenada assindética explicativa. E a 6, oração coordenada assindética conclusiva. Façam para mim até a letra H. Daí depois eu vou pedir que, isso, já vão colocando no chat, pode pôr, mas assim, vou pedir assim, põe já toda a resposta, porque eu estou aqui com a sequência, tá? Fica mais fácil para a gente poder, eu vou anotar aqui, tá? Fica mais fácil depois para a gente fazer a correção, ok? Então, vai ter a letra H, tá? Vamos até a letra H, porque tem até a letra S. Se precisar que eu volte para vocês olharem, acho que não sei se daí no computador de vocês dá para ver aqui as conjunções, acho que dá, não dá? Para ver as conjunções, as principais conjunções. E daí vocês conseguem fazer a atividade. Nós vamos ficar mais esse exercício hoje, tá? E daí amanhã eu passo para os outros exercícios, para as outras atividades, para não ficar muita informação, muito cansativa. Essa daqui, deixa eu tirar, senão, eu vou tirar aqui, ó, para não confundir. Só classifica esse. Mesma coisa. Vou voltar aqui um pouquinho. Tirar esse, eu acabei sublinhando tudo. Deixa eu ver quem que já está pondo. Isso, é assim. Ok, deixa eu fazer. Conseguindo, pessoal? Como que vocês estão indo? Então, vamos lá? Vamos fazer juntos? Vocês querem? Ah, já agora, Caião.
eu ver, Tayana Araújo, ótimo. Vamos ver como que a sequência dela ficou. E, você está batendo papinho, tá? E olha, a letra E, e a D, e a D que você pôs. Você colocou isso. Então, E. Uhum. E, G, e H. Você colocou 5. Isso, entendi. Eu vi mesmo, Tayane. As que você colocou conclusivo, que realmente, quando a gente estuda o período composto por coordenação, o que mais pega, eu falo, é a conclusiva, tá? Pega pouco. A aditiva também, existem situações em que elas pegam a gente também, a aditiva, tá? A explicativa é as mais fáceis, do meu ponto de vista, né? É a adversativa e a alternativa, né? Que são mais diretas, são mais óbvias ali, né? Bem, vamos fazer então, tá? Gosto muito de dançar, pois faço jazz desde pequenino. Então, qual é a ideia dessa segunda oração aqui? Pois faço jazz. É a ideia de quê? De explicação. Né? Eu gosto de dançar, pois eu faço jazz. Eu gosto de dançar porque eu faço jazz. Eu estou explicando por que eu gosto de dançar. Tá? Então, aqui nós temos uma explicativa, número 5. E daí a gente vai um pouquinho, tá? Sem pressa, né? A gente vai lá um pouquinho para as explicativas. Né? Então, a gente tem aqui o pois, a vírgula antes, né? E o pois como explicação. Pois, porque, que, né? Por quanto. Okay? A segunda, recebeu a bola, driblou o adversário e chutou para o gol. Aqui está bem claro, está bem explícito, que nós temos aqui uma aditiva. Então, olha, uma sequência de acontecimentos. Recebeu a bola, que é uma assindética, driblou o adversário, uma oração coordenada assindética, e chutou para o gol, eu fechei, né? Eu adicionei, é uma ideia, uma sequência, é uma gradação, tá? Então, aqui nós temos o número 2. Eu tinha sublinhado essa daqui também, driblou o adversário, tá? Mas na hora, depois eu acabei tirando. Na verdade, essa atividade, ela é para você separar a oração coordenada sindética e as outras, e a classificação da sindética, né? Daí você vai eleger qual tipo de oração coordenada sindética é eleger, não. Você vai classificar, tá bem? Acendeu o abajur, guardou os chinelos e deitou-se. Mesma coisa, a mesma ideia da oração anterior. Acendeu o abajur, oração coordenada sindética, guardou os chinelos, oração coordenada sindética, e deitou-se, pronto, acrescentei. Então, a adição. Vamos ver como que a resposta está ficando, né? Então, a gente já tem aqui até a minha sequência ficou, eu tinha colocado como assindética, sublinhado assindética. Não se desespere, que estaremos ao seu lado sempre. E aqui esse que? Qual é a ideia que ele traça aqui para nós? Não se preocupe, pois estaremos ao seu lado sempre. Eu posso substituir o que aqui por pois. Ok? Vamos lá um pouquinho para a explicativa. Não se preocupe, porque estaremos com você, né? Estaremos ao seu lado sempre. Não se preocupe, porquanto estaremos ao seu lado sempre. Ou seja, a ideia desta oração é de explicação. Então, é uma oração coordenada sindética explicativa. Aqui nós temos o número 5. Tá? Foi onde você disse que fez confusão, né? Vamos lá. Ele estudou bastante.
Deve, pois, passar no próximo concurso. Ah, tá, se ele estudou bastante, deve, pois. Olha aqui, voltando um pouquinho na conclusiva, ó. As conjunções coordenativas conclusivas, o pois, ele é, tá? O pois é tanto conclusiva quanto explicativa. Mas como que eu vou distinguir um do outro? Quando ele for conclusivo, ele vai ser colocado depois do verbo. Então, ele vem depois de verbo. Então, vamos ver aqui. Olha aqui. Deve, pois. Então, o pois, ele veio depois do verbo, do deve, entre vírgulas. Então, aqui nós temos uma conclusão. Se ele estudou bastante, eu concluo que ele vai passar no vestibular. A ideia, o raciocínio é esse, tá? Então, toda vez, sintaticamente falando, o que a gramática nos ensina? Que se eu puser o pois depois de verbo, eu tenho aqui a ideia de conclusão. Então, aqui, uma oração coordenada cinética conclusiva, né? Número 6. Está faltando água nas represas. Por conseguinte, haverá racionamento de energia. Vamos lá para a conclusão. Aqui de novo, tá? Por conseguinte, é uma expressão, né? Conjuntiva, tá? Então, indica a ideia que ela traz de conclusão. Então, portanto, logo, vamos pôr o logo aqui, né? Está faltando água nas represas, logo haverá racionamento de energia. Logo, então, conclusão. Número 6. Não me abandone, ou eu sou capaz de morrer. Alternativa. Tá, vamos voltar um pouquinho nesse daqui. Isso daqui não é alternativa, não. Olha aqui. Não me abandone, pois eu sou capaz de morrer. Então, esse ou aqui, a ideia dele não é de alternância, tá? A ideia do ou é de quê? Pois eu sou capaz de morrer, de explicação, tá? Então, aqui é uma explicativa, eu vou pôr entre parênteses, isso cai bastante, a prova pega isso daqui, né, gente? Pega a gente nisso daqui, desprevenido, tá? Se a gente olha ou rapidinho aqui, é uma alternativa, não é? A ideia é de explicação, não me abandone, pois eu sou capaz de morrer, tá? Então, a ideia é de explicação. Pessoal, estudar gramática não é brincadeira, né? Principalmente quando a gente entra nessas orações aqui. Então, eu vou pôr aqui número 5, explicativa. Até os livros trazem respostas incorretas, tá? E a gente, se a gente vai seguindo a onda, a gente esquece, você vai assim, né? Vai indo, não. Você tem que parar e analisar. Não é gulodice, nem egoísmo de criança. Então, olha lá, não é gulodice, nem egoísmo. Então, a ideia é de adição, é de acréscimo, tá? Então, eu vou ter aqui uma aditiva, 2. Ok? Beleza. Pronto. Não é complicado, Jéssica. É assim, a gente tem que estudar muito. Vocês viram que aqui mesmo a resposta do meu livro estava como alternativa, mas eu fazendo com vocês, raciocinando junto, a gente vai, né, vendo que esse ou, a ideia dele não é de alternância, né? É de explicação, né? E outras coisas mais. Eu gosto desse Jesus na causa, eu também concordo. Egiane Jesus na causa, tá certo, é difícil de ocupar. Meu Deus, gente, se eu contar para vocês, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê as coisas, né? E a realidade é essa. Hoje eu estava falando aqui duas provas. Eu tive que fazer 2 provas um dia só de proficiência, né? Uma de inglês, outra de espanhol. O pessoal estava morrendo. Porque, às vezes, assim, o dicionário que a gente usa já não tem as palavras. As palavras que tem no texto não tem dicionário, você tem que ir lá no Google, né? Não dá para você copiar o texto e jogar no Google, não dá. Tradutor não dá, porque a universidade não é desse de fazer isso, né? De enviar um documento para você copiar e colar.
tá? Então, você tem que interpretar o texto em inglês, olha lá, tem que interpretar em inglês, você tem que ler o texto que está em inglês, entendê-lo, para você interpretar as questões que eles colocam que está em português, né? E assim, até conjunção, hoje eles trabalharam no texto, e várias conjunções com a mesma classificação, mas para você entender a ideia. Então, é isso, quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar, a verdade é essa, quanto mais, né? Não é quanto mais, menos, não, é quanto mais. E a gente vai vendo que a gente, não que a gente não saiba nada, a gente sabe, mas a gente precisa cada vez mais estar, assim, em contato com o conhecimento. Porque o conhecimento, ele é amplo, ele, né, é ad infinito, ele é infinito, não tem como, né? É isso. Mas só fiquem tranquilos que eu também concordo, agora estou concordando com vocês, não é fácil mesmo, tá? Vou concordar, eu não posso cair na defesa, não, né, da língua portuguesa. Bem, vocês querem fazer este daqui, tá? É a mesma, o exercício é o mesmo. Andréia. Oi? Desculpa, eu vou ter que sair, eu tô com um problema na internet, está caindo e voltando toda hora, tá? Não, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar, eu acho que é melhor a gente dar 10 minutos antes, eu vou parar, então, porque senão, assim, aqui tem muita coisa para explicar também, tá? E daí eu vou aproveitar a aula de amanhã, eu já começo já explicando essa atividade. Pode ser assim para vocês? Então tá, obrigada, porque eu tô caindo toda hora a minha internet. Não, tudo bem. E tem muita gente que já está saindo também. Acho que esse horário, como diz, é Jesus mesmo, né? Obrigada, até amanhã. Beijo. Não, tudo bem. Então, olha, amanhã a gente vai retomar essa atividade, tá? E daí a gente já está com a cabecinha mais tranquila, mais fresquinha, bem no início da aula, né? Já não queimaram os neurônios da gente, e daí dá para a gente entender melhor, tá? Deixa eu só, assim, lembrar vocês das atividades, né, que está no Moodle, as 3 atividades, não se esqueçam que o nosso curso já está quase acabando, quase encerrando, e vocês, quem não postou atividade, quem ainda não fez atividade, precisa fazer, tá? Porque semana que vem nós temos, amanhã é a nossa última aula dessa semana, na próxima semana a gente tem só mais 3 encontros, 3 lives, e depois encerra, tá? E tem um período em que os materiais ficam, é isso mesmo, tá? Ok, vou atualizar assim, José Eduardo, pode deixar, tá? Eu já atualizo todo isso e envio para vocês amanhã, tá bom? É que hoje realmente eu não parei para fazer essa atualização e enviar para vocês, não deu tempo mesmo. Eu fiquei hoje o dia todo trabalhando e fazendo as coisas, fazendo uma prova, tá? Não, eu entendo perfeitamente, tá? Nos exercícios, isso mesmo. A gente volta os slides e vocês vão conseguir entender melhor. E eu acho até melhor a gente começar a retomar amanhã, por causa disso. Isso, tá ótimo. Então, pessoal, boa noite para vocês, tá? Um bom descanso. Até amanhã, vocativo. Gostei, Bernadette. Gente, ótimo. Ai.